Senhoras e senhores, um forte aplauso para os doutores. Venham eles. Bom dia, doutor. Está bem? Olá, doutor. Bom dia, doutor Hugo. Ora bem, vamos passar às apresentações. Hoje contamos com a presença do nosso médico de clínica geral, o Dr. Pedro Lopes. Um aplauso para ele. Da nossa rockstar, a nossa médica dermatologista, Alexandra Osório. E do nosso médico pediatra, Hugo Rodrigues. Um aplauso para ele, que veio de Viana. Bem-vindo. Ora bem, deixem-me só introduzir o tema Hoje estamos a comemorar, mais ou menos a comemorar, porque no domingo é o dia dos avós. É uma comemoração antecipada. Exatamente. E então hoje temos não é um combate, mas é médicos contra avós. Vamos recordar aqueles conselhos que os nossos avós nos davam. Cuidado, olha que ficas constipado, sai da corrente, Tare! Portanto, é precisamente isso que vamos fazer. Portanto, Ritinha, és tu. Dai, muito bem, desde cedo então que nos habituámos a ouvir com atenção aquilo que nos dizem os mais velhos, pelo menos assim deve ser. Algumas das coisas que temos como certas ainda hoje têm origem nos ensinamentos que recebemos dos nossos avós. E nós fomos para a rua tentar saber quais são os conselhos das avós que são mais presentes assim na nossa vida. Vamos ver. Quando estou com gripe, minha avó sempre dizia chá de casca de cebola. Chá de cenoura com mel e limão. Xarope de cenoura, mas tem que ser com açúcar mascavado, porque se não for com açúcar mascavado não presta, não serve. O chá de cidreira era um deles para baixar a febre. Chá de o piricão que também era para o fígado. O chá o pezinho da cereja, olha, eu salvo erro para infecções urinárias. Olha, queimadura, se for queimadura de água, o melhor é álcool. Logo em seguida. Sempre não andar descalça, principalmente de manhã, quando acordava, para sempre calçar um chinelo ou uma meia, uma coisa assim. Um pano a apertar a cabeça com rodelas de batata. E a dor de cabeça passava? A mim passava, porque eu fazia. Olha, para constipações, sabe o que é que faziam? Mostarda nas costas. Polvilhavam mostarda numa toalha turca, com água fria. E depois punham aquilo nas costas, na cama. Quando tomava banho de água quente, tinha que fechar as portas, porque corriam de ar e... coisas da avó, não é? Para não sair à rua com o cabelo molhado. Respeitava ou de vez em quando? Sempre. Isso já vem da minha avó, passou para a minha mãe e a minha mãe já passou para as filhas e qualquer dia passa para a neta. Muito bem. Tão bom! Eu estava aqui a contar aos doutores uma mezinha que a minha avó fazia quando eu estava constipado, que era pegar num pratinho pouco fundo, e então enchia aquilo com açúcar, com aguardente, chegava-lhe o fogo, que eu fazia... E depois aquele açúcar caramelizado que ficava, ela obrigava-me a ver, aquilo ficava fino. Ia para a cama mais cedo. Portavas-te bem. Portava-me muito bem. Não fazia mais nada. Mas aquilo não fazia nada, bem não, doutor? Aquilo não... Provavelmente não, mas... Não? Se evaporasse mesmo álcool, não. Agora, se não evaporasse... E tu, Ritinha? A minha avó, a única coisa que eu me lembro... Minha avó ainda está viva, esta avó que eu estou a falar, já tem 97 anos. Coisas de saúde não me lembro muito bem, mas lembro-me que me pregava sustos para me passarem os soluços e que na verdade funcionava. Também não sei se isto tem alguma razão ou não. Não funciona, bem não? Não. É a pessoa parar de pensar no... Não sei, mas funcionava. Funcionava. Eu posso... Funcionava aqui alguns truques para parar os soluços, desde o beber água ao contrário, sim. Há quem funcione com os sustos, o inspirar para dentro de um saco de papel, apertar aqui também ajuda. Apertar aqui. Eu tenho uma amiga que só passa comendo queijo, não sei porquê, mas só passa comendo queijo. Portanto... É aqui. Onde? Só com queijo. Eu vou... mas isso dói! É aí que dói. Passa onde? Olha, agora lembrei-me uma nota que acabava com dói, não dói? Ora bem, todos reconhecemos grande parte dos conselhos que acabamos de ouvir e vamos já comentar alguns deles com os nossos doutores e perceber se correspondem ou não à verdade. Começamos com o doutor Pedro Lopes. Riam-se à vontade. E o outro. O quê? Pedro Ferreira Lopes é o outro. Eu sei, mas eu depois corrigi. Ora bem, Pedro Lopes. Exatamente. O doutor Pedro Ferreira Lopes, por acaso, olha... Tu hoje bebeste aquela coisinha, não foi da avó? Mas não Bebi. queimou. Não queimei. Não lhe cheguei o fogo. Ora bem, vamos entrar agora no tema Não andes descalço porque te constipas. Vamos embora. É tão bom.
Cá está, não andes descalço porque Olha, constipa. mas eu confesso que eu como mãe eu digo isto aos meus filhos, portanto vamos começar já a aprender. Mas é um mito, não tem nenhuma base de verdade. As constipações e as gripes, este tipo de infecções respiratórias, são provocadas por vírus. E, portanto, estes vírus são micro-organismos que se propagam através das partículas que nós expelimos quando tossimos ou quando espirramos e, portanto, não é pelo facto de andarmos descalços que vamos ter maior probabilidade de ficarmos constipados. É muito importante na prevenção das gripes e constipações ter alguns cuidados, nomeadamente quando se espirra ou quando se tosse, proteger a boca e o nariz com um lenço de preferência descartável de deitar fora, ter o cuidado quando há alguém em casa que está doente, Mas não dá limpar... dor de garganta a andar descalço? Não. Oh, doutora, então quando se diz... Toda uma vida a dizer, ouvir isto e a dizer isto. Oh, filho, estás na cozinha descalço, vais ficar cheio de dores de garganta. Não tem nada a ver, portanto, não é? Não. Não há qualquer efeito sequer ao nível do sistema imunológico, quer dizer, o facto da pessoa estar descalça, a não ser que esteja exposta a temperaturas extremas, descalço ou mesmo com pouca roupa, obviamente que tem fica com o sistema imunitário mais deprimido e pode estar mais suscetível a gripes e constipações. Claro. Mas este tipo de patologia é provocada por um vírus e, portanto, se não houver contaminação por esse vírus, não há... Das casas desse país, tudo uma data de crianças, tudo a tirar. E não só, e as avós, desliga a televisão, que eles estão a dizer ali amor. Não se aprende nada, não se aprende nada da televisão, desliga a televisão, Zé Carlos, pá. Portanto, isto é um mito. É um mito, é tal como andar descalço na altura da menstruação, que há muitas avós que também dizem às adolescentes, e muitas mães têm esta informação também a passar às suas filhas. E, de facto, aí já não é tanto assim, porque o facto da exposição ao frio pode provocar uma constrição, um aperto dos vasos sanguíneos, também dos vasos pélvicos, e isso pode, de alguma forma, contribuir para um aumento da sensibilidade à dor. E, portanto, pode haver um agravamento das dores menstruais provocada pela exposição ao frio, nomeadamente pelo andar descalço. Mas é muito pouco... num pavimento frio. Num pavimento frio, obviamente. Claro. Mas com uma base científica um bocadinho dúbia. Ok, muito bem. Então, se me permite, já agora, em termos pediátricos, depois dos meninos terem alguma estabilidade na marcha, por volta do ano e meio, mais ou menos, até é bom andar descalço para ajudar o pé a criar os apoios naturais e pôr um bom desenvolvimento ortopédico. Portanto, acho que até é benéfico. Independentemente de estão a ser frio ou não. Eu tenho meias. Eu tenho uma coisa engraçada, a minha filha nunca se constipa e sai sempre de casa descalça. De casa? Sim, com os sapatos na mão e vai descalça. Não, mas... Às vezes até apanha chuva e tudo, e Mariana, não pões os sapatos. Ela, já estou dentro do carro. Entretanto, já está... Já foi à vida dela. Já entrou e disse, mas eu nunca fiz isto na minha vida, depois faço eu. E pronto. E é uma jovem rebelde. É uma jovem rebelde, mas nunca se constipa, nem dores de garganta, nem nada. Uma pequena Cesária Évora. Cesária Évora também andava sempre descalça, sempre cantava descalça e tudo. E também quando era miúda andava sempre descalça muito. Também andava sempre... Bem. Eu não sei, doutor, expliquem-me, essas coisas, essas manias passam de pais para filhos, porque eu andava sempre descalço e a minha filha anda sempre descalça. Sempre. É natural os meninos gostarem de andar com pouca roupa e com poucos apetrechos, digamos assim. Não é por ser minha filha. Não. Acho que quase todos gostam de andar descalços, gostam de andar sem casaco, gostam de andar mais livres, portanto. O que não lhes fizer mal, acho que não devemos complicar a vida deles por causa disso. Muito bem, um aplauso para os doutores. Vamos, antes de passar para o próximo departamento, para o próximo tema, lembrar o nosso passatempo. 760-100-300 é o nosso número das sextas-feiras. Já sabe que ao ligar o 760-100-300 durante a manhã, portanto até bem perto das 13, a altura em que nós vamos dar o prémio correspondente ao passatempo da manhã, que são os 5.000 euros, está inscrito no passatempo da manhã, lá está, mas também se está a inscrever para o passatempo da tarde, e os nossos colegas logo à tarde vão dar um cartãozinho carregadinho com 10.000 euros, sem perguntas, sem jogar a nada, mais um cartão de 1.000 euros em compras. Portanto, ao ligar agora ao 760, está a habilitar-se a levar para casa 5.000 euros, 10.000 euros mais 1.000 em compras, ou então tudo, não é? Porque, e atenção, se não ganhar nada de manhã, portanto, se o computador não selecionar o seu número de telefone, continua inscrito para a tarde e continua habilitado a levar pelo menos os 10.000 mais os 1.000 euros em compras. Portanto, 760, 100, 300. Ritinha. Portanto, apenas uma chamada. Apenas uma chamada, eu acho isto muito bom. Apenas uma chamada para o 760, 100, 300 e inscreve-te para de manhã, estou a pensar,
para de manhã, porque nós vamos dar 5.000 euros em cartão de manhã, um cartão que pode usar onde quiser. Tal e qual. E vamos dar 10.000 euros à tarde. Esta mesma chamada permite a inscrição em ambos os passatempos. Em ambos os dois. Em ambos os dois. Estes 10.000 euros em cartão também para gastar onde quiser. Mas depois há um bónus. Mais 1.000 euros conservados à tarde num cartão específico para supermercado. Bem, dava-me cá um jeitão, só te digo. Estão a comer tanto os meus filhos. Estou naquela fase de crescimento, sabes que a pessoa vai ao supermercado, passados 2 dias, o que é que aconteceu? É mesmo Tudo. sério. Foi toda a vida. Não comem, aspiram as coisas, é uma coisa impressionante. Bom, portanto, parece-me a mim que este prémio poderá dar muito jeito a muitas famílias, 760, 100, 300. Passamos agora para o próximo tópico, que é para o Dr. Hugo, e que tem a ver com correntes de ar. Não me desiluda. Ui. Quem é que nunca ouviu dizer sai já da corrente de ar? Mas eu normalmente ouvia. Sai já da corrente de ar que ficas com uma pontada nas costas. Era assim que eu ouvia. Doutor Hugo, uma criança que apanha uma corrente de ar fica doente, o que é que pode acontecer? Não fica doente. A corrente de ar é ar empurrado pelo vento, portanto não faz sentido. Não faz sentido nenhum que o ar empurrado pelo vento constipe. 37 anos quase. Espetacular. Devemos ter conhecido mais cedo, não era? Um aplauso para o doutor Hugo. 37 anos e alguém me explicou que era uma... Portanto, não faz sentido que o ar empurrado pelo vento cause problemas de saúde. Isso não tem lógica nenhuma. O Dr. Pedro já explicou há bocadinho e explicou muito bem que as constipações e as pneumonias se transmitem por agentes infecciosos, sejam vírus, sejam bactérias. Portanto, são transmitidos de pessoa a pessoa pelos espirros, pela tosse e a corrente de ar não provoca problema nenhum. Essa questão da pontada provavelmente poderá ter a ver com se o ar estiver muito frio, causar algum desconforto, provocar alguma contração muscular que pode ser dolorosa e justificar assim esse termo da pontada nas costas, até porque a corrente de ar faz mal nas costas, mas não faz à frente, que é também outra coisa que não se percebe muito bem. Portanto... Não se pode ficar com uma pontada aqui? Pode, mas as pessoas têm a ideia da corrente de ar nas costas, eu não sei bem porquê. Agora... Vira-te de frente! Ao lado que assim vai para o lado. É sempre um bom princípio. Exato, acho que sim. Mas, portanto, provavelmente a pontada nas costas tem a ver com isso. Se for uma corrente de ar muito frio, pode estimular alguma contração muscular e causar algum desconforto por causa disso. Mas mais do que... E se a pessoa já estiver doente, uma criança que está doente? Também se fala muito na questão de agasalhar ou de despir os meninos quando têm febre. E aí temos que explicar isto um bocadinho. Qualquer pico de febre tem 3 fases. Uma em que a temperatura sobe, outra em que se mantém constante e outra em que desce. Independentemente de tomar medicação ou não, isto é sempre assim. Na fase em que a temperatura sobe, temos frio. Os meninos comportam-se como se estiverem frio, porque na verdade o organismo... Os adultos, claro, eu estou a falar, para mim acaba aos 18 anos. Tem toda a razão. Mas comportam-se como se estivessem frio, porque na verdade o organismo vai tentar conservar calor para elevar a temperatura. Por isso é que as pessoas ficam a tremer, com as mãos frias, com os lábios arroxeados, mais pálidos. Nessa fase, não faz sentido nenhum despir os meninos nem dar-lhes banhos de água tépida. Coitadinhos, senão eles porque é muito desconfortável. Também não é muito aconselhável agasalhá-los demasiado, porque senão vamos estimular a subida mais rápido. Mas devemos deixá-los à vontade. Na fase... Mas se eles têm frio, aqui isso é uma situação que acontece a todas as podemos pessoas. Podemos vesti-los. É porque eles pedem logo, agora, para os taparmos, não é? Sobreaquecer também não é benéfico, pode ajudar a subida da temperatura. Agora, quando a temperatura está a descer, as pessoas começam a ficar quentes, transpiradas, vermelhas, o organismo está a libertar calor para o exterior. Nessa fase, o tirar a roupa e meter numa banheira com água tépida pode e muitas vezes ajuda a descida a ser mais rápida e, portanto, a aliviar o desconforto. Só nessa altura é que faz sentido despir. E volto a dizer, sobre agasalhar não, mas não há que ter medo de ter os meninos vestidos. Muito bem. Olha, foi muito útil. Vês? Muito bem. Eu já, por acaso, este já sabia. Agora, mantenho, que já dormi com a janela aberta, como se calhar a esmagadora maioria dos portugueses, e acordei com uma valente pontada nas costas. Era uma contraçãozita. Era uma contração. Provavelmente uma contratura muscular, alguma coisa do género. Até porque o organismo, muitas vezes, para manter a temperatura corporal, há uma contração involuntária que nós não conseguimos controlar. É o nosso sistema nervoso autónomo a funcionar, se mantém ativo para manter a temperatura corporal. E, portanto, se for uma noite inteira com uma temperatura abaixo daquela que o corpo quer manter, essa contratura contínua ao longo de 4, 5, 6, 7, 8 horas, faz com que de manhã o músculo esteja em exaustão. Portanto, é normalíssimo que no dia a seguir é como fazer um exercício físico permanente. Então porquê é que quando dormimos com o ar-condicionado acordamos com dores de garganta? Porque o ar está muito seco, a pessoa tende a abrir a boca. Isto não é mito.
Depende da umidade do quarto, mas muitas vezes depende é mesmo da garganta ficar mais seca. E se a garganta estiver mais seca e a pessoa respirar pela boca, causa algum desconforto. Tem um truque. E dói, mas não quer dizer que tenha uma angina. Por um copo com água ao lado da mesinha na mesinha cabeceira. Às vezes não é suficiente para umidificar o ar. É muito importante que as pessoas tenham primeiro o cuidado de manter os filtros dos ar-condicionados bastante limpos, porque muitas vezes os ar-condicionados no ambiente fechado fazem circular micro-organismos que depois, se a pessoa está de boca aberta, mais facilmente vão alojar-se. Isso é para quem dorme de boca aberta, doutor. Eu durmo super bem. Mas... em pose. Eu dormi bem. Eu dormi bem. Mas é preciso ter alguns cuidados. Eu nunca recomendo que as pessoas mantenham os ar-condicionados ligados. É preferível usar uma ventoinha virada para uma parede, manter o ar a circular um pouco mais fresco. Ou deixar alguma ventilação no quarto. E já agora, Perde antes de eficácia, mas é passarmos importante. para o próximo tema, uma coisa muito rápida. Isto foi uma coisa que me aconselharam uma vez e eu fiz e resultou. Aviso já. Criança cheia de tosse, cebola aberta na cabeceira da cama. Doutor, é tudo mentira. Eu não conheço fundamento científico assim para isso. Mas o que é certo é que muitas mães dizem que funciona e eu não vou mentir. Outro dia experimentei isso com os meus filhos e funcionou. Um aplauso para o doutor Hugo. Ficou um cheiro insuportável no quarto. Ficou um cheiro insuportável no quarto. Mas experimentei e funcionou. Isto também é contraceptivo. Isso é certo. Não há nada que funcione ali. Aquela tosse seca que os miúdos têm às vezes e que não conseguem parar de tossir. Eu já experimentei também em desespero. Cortei a cebola, assim, aos gomos, não é? Aberta, na mesinha de cabeceira. A criança deixou de tossir, uma coisa inacreditável. Eu acho que ele até respirou menos para não sentir aquele cheiro. Se calhar é por isso. Se calhar é isso. Ora, muito bem. Às vezes, e relacionado com o medo das correntes de ar, vem o próximo conselho. Não saias para a rua de cabelo molhado. Doutor Alexandre, este conselho tem alguma razão de ser ou é um mito? Não, mas não tem razão de ser. Então ontem tive uma discussão em casa, porque havia pessoas a dizer que sim, que eu disse, não, isto não tem científico, não tem, quer dizer, suporte científico nenhum, mas... Nem no inverno? Nem no inverno, com muito frio. Não é por causa do cabelo que esteja molhado. Então vamos lá ver uma coisa. O que acontece, o que pode acontecer, é que o que pode realmente acontecer é que o frio não é o cabelo molhado e irmos para a rua com o frio que vai fazer com que aconteça alguma coisa. É mais a diferença de temperatura que pode acontecer, por exemplo, quando saímos do banho e vamos para a rua e temos uma exposição de ar frio na cara, pode dar origem a uma paralisia facial. Verdade. A paralisia facial pode ser total ou parcial na cara e pode ter uma origem central ou uma origem periférica. Se for uma paralisia central, imagina, há uma lesão central e, portanto, a informação não chega para as pessoas fazerem os movimentos faciais. E, portanto, não mexem. E podem simular até algumas queixas de AVC, de acidente vascular cerebral, que as pessoas pensam que é um AVC porque a pessoa saiu com o cabelo molhado e que está com a boquinha ao lado ou que não fecha bem o olho e que, portanto, pode ser agradável. E isto é particularmente frequente, as periféricas, sobretudo nas zonas do norte do país. Exatamente. Vila Real é uma zona onde isso acontece com muita frequência. Isto quer dizer que depois há outro tipo de paralisia, há uma paralisia periférica, em que há a lesão do próprio nervo facial, por exemplo, pelo frio. Como estava aqui a dizer o Pedro, no norte do país, ou mesmo se nós sairmos em Lisboa às 8 da manhã, 7 da manhã, ou fores correr, que eu já fiz isto várias vezes, tens uma dor brutal no ouvido no e nesta inverno, zona, no inverno, desculpe, brutal no ouvido e nesta zona, e que faz com que haja uma paralisia facial. Claro. Pronto. E, portanto, isto pode dar algumas deficiências localizadas, mas claro que há outras causas de paralisia facial, seja ela central ou periférica, pode ser uma otite, pode ser um traumatismo localizado no trajeto do nervo. Mas vamos lá ver uma coisa, não tem nada a ver com o cabelo molhado. Não tem nada a ver com o cabelo molhado. É mais o choque térmico. Poderá ser mais que o choque térmico a nível cutâneo, provoca uma lesão por choque térmico periférico no nervo periférico e faz uma contratura, ou seja, não há um bom funcionamento dos músculos da face. Mas pode ser transitório. E depois há outras situações, que há vírus que podem provocar este tipo de lesões. Nomeadamente nós chamamos a paralisia de Bell. A paralisia de Bell é induzida, há uma paralisia facial periférica induzida por um vírus. Ok. Está bem? Doutora, por exemplo, dormir com a cabeça molhada. Nós devemos secar o cabelo. Eu estou sempre a dizer isso à minha filha. Leonor vai secar o cabelo antes de dormir. Percebe o que eu estou a dizer? O cabelo deve ser seco com o secador, dentro dessa lógica, mesmo para sair à rua ou para dormir, ou devemos deixá-lo secar naturalmente? O que é que acha? Para a saúde do cabelo.
Não, para a saúde do cabelo não há grande diferença, pode manter o cabelo molhado, a não ser que haja as pessoas que têm pouco cabelo, depois acordam de manhã com menos volume no cabelo e têm sempre tendência a lavar outra vez o cabelo e secar o cabelo. Mas não há grande diferença para a qualidade do cabelo, não altera... Nem para doença, nem para, lá está, o estado de... nada. Quer dizer, se uma pessoa tiver um vírus já alojado nas vias respiratórias, ou se tiver uma doença já ali em desenvolvimento, é claro que se dormir com a cabeça molhada, há a propensão de baixar a temperatura e haver uma propensão para desenvolvimento da própria infecção. A homeostase da temperatura, o equilíbrio da temperatura corporal é mais difícil se nós tivermos uma zona do corpo molhada. E por isso, no inverno, se nós sairmos à rua com o cabelo molhado, e sobretudo as senhoras que têm o cabelo comprido, têm mais dificuldade em manter a temperatura corporal pelo facto de terem o cabelo molhado. Mas é a única coisa, isso não provoca constipações, nem gripes, nem nada, porque são situações, como eu disse e como o Hugo reforçou, provocadas por situações, por agentes bacteriológicos, quer bacterianos, quer virais. Portanto, não tem qualquer relação. E há situações que realmente, tipo distúrbios da glicémia, traumatismos localizados, tumores na zona perto do nervo facial, que nós médicos devemos procurar. Não se deve pensar que, agora estás assim com a paralisia facial, é porque saíste com o cabelo molhado. Não tem fundamento nenhum científico. Agora, nós, quando olhamos para uma doente que tem paralisia facial, temos que pensar nestas coisas todas. Claro. Se é total, se é parcial, se é central, se é periférico, quais foram as causas, se teve, por exemplo, uma infecção por herpes vírus, porque muitas vezes o vírus herpético fica alojado também, fica latente no nervo e que pode dar origem a uma reativação e, portanto, uma alteração e faz a tal paralisia de Bell facial. E, portanto, o que eu posso dizer em termos gerais para o cabelo é como é que as pessoas lavam o cabelo, podem lavar com a frequência que quiserem, devem secar o cabelo sempre que lhes é agradável para dar volume, não devem esfregar muito com a toalha, devem aplicar um amaciador penteá-lo dentro do duche, cá fora aplicam a toalha suavemente, secar o cabelo com uma distância razoável para não queimar o cabelo e para o cabelo ter alguma flexibilidade e ficar brilhante, sobretudo brilhante. Podem terminar com um jato de ar frio para o cabelo ficar mais brilhante e mais bonito e não ficar tão mole. E são estes os cuidados que eu posso dar às pessoas. Agora, não tenham medo de ir para a rua com o cabelo molhado, desde que imunologicamente estejam bem e que não estejam assim um bocadinho adoentados uns dias antes. Exatamente. Uma palavra para a doutora. Muito bem. Antes de passarmos ao próximo tema, deixem-me só recordar então o nosso número de passatempo da sexta-feira, que é o 760-100-300. Já sabe que ao ligar este número uma única vez durante a manhã, está a inscrever-se no passatempo da tarde e no passatempo da manhã também. Portanto, está a inscrever-se nos dois. De manhã, nós, bem perto das 13, vamos dar um cartãozinho a alguém que for estacionado e esse cartãozinho vai para a sua casa com 5.000 euros, completamente livre de impostos. Portanto, não vai pagar mais nada a ninguém, porque já pagou o que tinha a pagar, nem tem que justificar de onde é que veio, porque aquele cartão pode ser utilizado para pagar absolutamente tudo o que quiser. E ao ligar durante a manhã, como eu estava a dizer, o 760-100-300 está também a inscrever-se no passatempo da tarde. Logo à tarde os nossos colegas vão dar um cartãozinho também, livre de impostos, mas este com 10.000 euros, porque eles, pronto, eles são fixes, e nós damos 5.000, eles dão 10.000, com mais um cartãozinho com 1.000 euros em compras num supermercado. Não é que eles sejam mais do que nós, mas nós ficamos chateados, nós também gostávamos de dar mais, mas o que interessa é que quem fica a ganhar são vocês aí em casa, ou porque ganharam 5.000 euros, ou porque ganharam 10.000 euros, ou porque ganharam 15.000 euros mais 1.000 euros em compras, porque mesmo que ganhe de manhã, continua inscrito para o passatempo da tarde. Portanto, 760, 100, 300. Não é assim, Ritinha? Não é um prémio espetacular? Espetacular. Eu continuo fascinada com a ideia de ter um cartão de crédito só para ir ao supermercado. Não é? Não é crédito, aquilo é para gastar. Para gastar, pois. Um cartãozinho para chegar, mas para mim até era excelente. Este é só o cartão do supermercado. E para além disso, ainda podes ter outro cartão com 10.000 euros, não é? Tarde. E outro com 5.000 euros de manhã. Não é bom? Então não é. Com uma chamada apenas para 760, 100, 300 pode acontecer tudo isto que eu estou a dizer. E depois, se for gastar, foi para fazer comprinhas para a família, vai dar valor àquilo que nós estamos aqui a dizer. Deve ser espetacular ter um cartão só para fazer compras para a família, para encher a despensa com tudo e mais alguma. Então agora no verão, que as crianças estão em casa e que aquilo é 5 em 5 minutos. Estou com fome. Acabaste de almoçar? Estou com fome? O que é que queres? Pois.
E é assim, a vida toda das É famílias. um metabolismo que é acelerado. Então, não dos é? adolescentes, valha-me Deus, dos adolescentes, 760 sem 300, toca a ligar, que daqui a pouco, perto da 1 da tarde, e já vamos logo entregar 5.000 euros. Logo assim, só assim, de repente. Bom, vamos então ao próximo tema. Quem é que não gosta de um refresco bem geladinho? Ai, lá vou eu outra vez desiludir-me. Quem é que não gosta de um refresco bem geladinho ao almoço ou ao final do dia? Abrir assim o frigorífico. Não é? Não digam a ninguém, até da garrafa. Nós dizemos aos miúdos que eles não podem fazer, mas depois às vezes nós, tungas, chegamos, água fresca, a gargantinha é tão bom. Com a chegada do calor, o que apetece mesmo são coisas frescas. Mas há sempre quem nos avise, não bebas bebidas geladas, vai fazer-te mal à garganta. Como é que é? É verdade ou não? Também não é verdade. Não é verdade! Vamos lá ver. Ei, onde é que eu andei estes anos todos? Começamos a pensarmos quando há uma infecção da garganta, quando há um problema na garganta, muitas pessoas têm tendência a beber bebidas quentes. E eu recomendo exatamente o contrário. Claro. Ou seja, quando nós temos alguma inflamação, nós queremos beneficiar do efeito anti-inflamatório do frio. Eu não recomendo que as pessoas usem gelo ou que usem bebidas muito geladas, mas que usem bebidas à temperatura ambiente para não provocar um aumento da inflamação local, na garganta, nas amígdalas, na faringe, em todo o trajeto de passagem do líquido, que o calor irá fazer se a opção for uma bebida quente, um chá quente. Portanto, sempre que haja um problema de garganta, preferir bebidas e alimentos à temperatura ambiente ou mais sobre o frio. Relativamente às refeições e à ingestão de bebidas frias, quando se ingerem bebidas muito frias, e o nosso esófago tem vários sensores, nomeadamente sensores térmicos, a bebida fria vai provocar uma diminuição da temperatura central provocada pelo próprio frio da bebida. E isso vai desencadear um reflexo do nosso organismo no sentido de manter a temperatura corporal, o tal equilíbrio térmico que nós pretendemos no nosso corpo. Temos um intervalo estreito no qual podemos variar. E vai enviar sangue para outros lados. E vai enviar sangue para outros lados. Portanto, se nós estivermos no meio do processo de digestão, pode acontecer alguma indisposição, alguma sensação de enfartamento ou uma dificuldade maior no processo de digestão provocada pela ingestão de bebidas geladas, durante essa fase Portanto, basicamente é uma bebida que altera a temperatura do nosso organismo, é isto? Exato. Não há nenhum prejuízo para a saúde, pode provocar dificuldade, uma maior dificuldade na própria digestão. É o mesmo princípio que se aplica à questão do banho a seguir à refeição. A pessoa pode perfeitamente tomar banho a seguir à refeição se for a uma temperatura de água que não altere a temperatura corporal. Se for com água quente, pode perfeitamente tomar banho. Doutor, já lá vamos, até porque a Diana Miranda deixou-me aqui perturbadíssima. A das unhas, eu também estava a ver. No nosso Facebook, nós estamos sempre a aprender. Diz a Diana, faz mal cortar as unhas depois de comer ou também é um mito urbano? Oh, valha-me Deus. Oh, valha-me nunca Deus. tinha ouvido. Não tem nada a ver. Não é só urbano, é mito urbano rural. Acho eu. Mito absoluto, não é? Sim. Há até o mito que não se deve cortar a unha do quinto dedo. Há muita gente com a unha do quinto dedo. Mas isso era um mito. Isso era um mito que. Exatamente. Ui! Isso dava jeito. Eu tinha um tio com uma unhaca dessas. Ai, credo! Não, sabes porquê? Ele tinha um grande bigode, ele fazia assim ao bigode. Mas essa unha normalmente tem tudo utilizações que nós não queremos partilhar, não é? Essa unha. Não é tocar guitarra com esta unha. Bem, enfim. Não tem mal nenhum cortar as unhas depois da refeição. Pode-se cortar à vontade. Antes, depois, durante até, se quiser. Vamos então à próxima questão. É antiga e as dúvidas são muitas, sendo que cada pessoa tem a sua opinião. Não tomes banho a seguir às refeições. É um conselho que tem passado de pais para filhos ao longo das gerações, mas agora a questão que se impõe, Dr. Hugo, podemos ou não tomar banho a seguir às... Eu confesso que isto foi um mito que eu só destruí em 2004. Durou muito. Durou muito. E foi um amigo meu que estava a estudar medicina que me disse, não sejas maluco. Claro. Estávamos na Tailândia e tínhamos acabado de comer. E eles paravam o barco junto a uma das ilhas e nós tínhamos que mergulhar por uma caverna para ir para o centro da ilha. E eu, mas eu acabei de comer, não vou agora para a água, esta malta está tudo maluco na cabeça. Acabei de comer. Mas a água era quente. E a malta, e esse meu amigo, não tem problema, vou-te explicar porquê. Exatamente. Pode-se tomar banho depois de comer, o Pedro já disse e muito bem, desde que não haja um choque térmico. Desde que a temperatura seja próxima à temperatura corporal, não é obrigatório que seja exatamente igual, não há problema nenhum tomar banho imediatamente a seguir, meia hora depois, uma hora depois, o que as pessoas quiserem. Aquela coisa de fazer 3 horinhas para fazer a digestão. Isso não tem fundamento nenhum. Claro que se a água for fria e a água da praia, principalmente no norte, é fria, a água das piscinas, pronto, aí
pode-se tentar fazer uma coisa que é entrar gradualmente na água. Devagarinho. Sim. Assim, como faziam as nossas avós. Exatamente. Entrar e ir molhando. Molhando aos bocadinhos. Chopa. Para não haver... Exatamente. Para não haver um choque térmico, precisamente para não alterar a distribuição do sangue, que depois de comer está concentrado no estômago, nos intestinos, nos órgãos que estão a fazer a digestão. Exatamente. Portanto, se não houver esse choque térmico, se não houver um desvio do sangue de um lado para o outro, pode-se tomar banho quando se quiser, seja um bebê, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto. É exatamente igual para qualquer Aliás, idade. há aqui uma pergunta para o que é se os bebês só podem tomar banho à noite. Estava aqui alguém também a perguntar no Os Facebook. bebés só podem tomar banho à Podem noite? tomar banho quando quiserem. Geralmente recomenda-se à noite, porque na maior parte dos bebés o banho tem um efeito calmante e ajuda-os a dormir melhor. Por isso é que se aconselha a dar à noite. Mas eu tenho alguns bebés que ficam mais elétricos com o banho e eu aconselho a dar de manhã. A Ana Reis confirma que também quando dorme com a cabeça molhada fica com dor de garganta, fica com resfriado, eu percebo-a perfeitamente. A Anabela Figueiras já experimentou a cebola, tal e qual como nós, e confirma os resultados. Eu acho que isso é mais psicossomático, mas pronto, digo eu. Mas eu vou tentar perceber o que é quer dizer psicossomático, depois na próxima emissão eu digo. É uma coisa um bocadinho diferente, mas tudo bem. Ai, estávamos aqui com os calados. Ai, valha-me Nossa Senhora. Bem, em relação ao banho, é preciso dizer mais alguma coisa? Não, acho que... Tomem banho. Tomem banho, exatamente. A doutora acha que não se deve tomar banho todos os dias. Acha, doutora? A sério? Aí vamos nós. Não, é melhor. É uma conversa muito longa. A gente depois explica-te a conversa. Há gato de vez em quando. Medo. No verão... Filhos, a doutora não disse isso, não se toma banho a gato. Oh, doutora, não podemos dizer isso, não. Os miúdos querem todos tomar banho a gato. Não, devem tomar banho, sim. Devem? A gato? Não, normal. Normal. Rápido. Com água e sabão. Qualquer água e sabão, nada. Gel é muito rápido. Doutor, termina. Água não muito quente. O banhinho. Não, como é que o banhinho acho que já foi dito que é mais importante. Podem tomar quando quiserem, não liguem aos horários das refeições. Se houver uma diferença grande de temperatura entre a água e a temperatura do corpo, tentem fazer uma habituação progressiva, só isso para não haver o tal choque térmico, porque de resto não há... Mesmo quando os miúdos depois das refeições querem, no verão, querem comer, mas quero um gelado, estás a fazer digestão, quero um gelado. É preciso... É como disse o Pedro, não há problema, desde ser tranquilo e desde... já não há rajar. Mas também o que acontecia antes, penso eu, no outro dia explicaram-me isso, não sei se faz algum sentido, também tem a ver com a mudança, ainda bem, dos hábitos alimentares dos portugueses, que progressivamente têm-se tornado mais saudáveis. O que acontecia antes é que as pessoas muitas vezes comiam brutalmente, tipo feijoada, com às vezes bem regadinha, com muito calor e depois pumba para dentro da água. Com um mergulho, é evidente. evidente. A questão desses alimentos é que podem prolongar mais a digestão, não é que sejam mais grave haver choque térmico. Exato. É mais com a duração da digestão, se tiver sim. muitas gorduras, atrasa o processo de digestão e, portanto, estes cuidados terão que se manter mais tempo. As refeições na praia deverão ser refeições ligeiras, justamente para não haver este tipo de problema. Muito bem. Bom, estivemos a falar de algumas coisas que nos habituámos a ouvir dos nossos avós e ficámos a perceber que nem tudo o que nos dizem é verdade, que na maior parte das situações são os médicos que têm razão, mas nós vamos continuar a ouvir os nossos avós. Há coisas que nunca mudam. No entanto, os avós têm e terão sempre um papel muito importante na vida de todas as famílias. Isto é que é uma verdade universal, não é? Absoluta, e hoje tem um papel cada vez mais ativo, porque infelizmente os pais têm muito pouco tempo para os filhos e, portanto, o papel dos avós na gestão cotidiana dos netos acaba por ser muitas vezes até mais presente que os próprios pais. E agora mais do que nunca. E é muito engraçado o efeito bionífico desta relação, porque temos avós muito mais envolvidos até com tecnologias, pelo facto de verem os netos muito autossuficientes no meio tecnológico e, portanto, eles tentam acompanhar, e vemos as crianças também a ter outro tipo de sensibilidade para as pessoas mais velhas, porque estão mais perto dos avós e percebem os problemas deles. Portanto, eu acho que é uma relação que beneficia as duas partes, avós e netos. Aliás, hoje vamos falar sobre isso na segunda parte, portanto não perca, mas continua, doutor, desculpe. Já só temos 3 minutos, se calhar passamos a bola, não sei se querem falar um bocadinho Quer mandar um beijinho aos seus avós? Já não tenho. Já não tenho. Eu só tenho uma também. Já não tenho voz. Eu tenho uma avó e mando-lhe um beijinho, deve estar toda babada a ver, portanto um beijinho à minha avó. Como é que ela se chama? Alzira. Vozi para os netos. Um beijinho, Vozi. Beijinho, avó Alzira. Um beijinho grande. Uma grande. das coisas que eu queria dizer é que os avós podem dar o exemplo, não é? Da vida que eles tiveram para os netos e aos pais também ajudam imenso. Apoiam imenso as famílias, como disse aqui o Pedro. Podem ajudar as crianças no trabalho de casa. Estimulam. Imagina, eu lembro-me da minha tia-avó ensinar-me matemática de uma forma diferente da escola. Para ter a certeza que eu fiz as contas bem, e fazer outro tipo de raciocínio. Portanto, eles muitas vezes abrem um bocadinho a cabeça dos miúdos que estão completamente
formatados com as contas todas da escola e veem as coisas de uma outra forma, com uma certa beleza. Acho que também os avós devem participar na vida escolar, ir às festinhas, irem às conquistas desportivas dos netos, que é sempre giro, e muitas vezes podem começar a fazer exercícios, jogar à bola com os netos. É uma coisa, a interação é uma coisa fabulosa, porque a relação entre os pais é uma coisa e com os avós há assim uma beleza no relacionamento que nos entra, não é, pela alma adentro, completamente diferente. Eu lembro perfeitamente que a minha avó me ensinou a costurar, que é uma coisa importante na partilha, que ainda hoje sei bordar, a cozinhar também é muito importante, as crianças podem aprender, e despertar-lhe a curiosidade para ir a museus, a ir a exposições e pintar e outras coisas. Estamos mesmo a terminar o tempo, diga. Eu dizer que acho que os avós são fundamentais na vida dos netos. Acho que, se possível, os netos devem usufruir dos avós e os avós dos netos. Tenho uma avó brasileira que me disse uma coisa muito engraçada, que disse ser avó é muito gostoso, é só usufruir da parte boa. É verdade. Isto ficou-me na cabeça. E tenho alguns colegas que dizem: eu só tenho pena de não ter usufruído dos meus filhos como estou a usufruir dos meus netos. E acho que isso faz mesmo parte da vida, não é? E pronto, só queria concluir. Às vezes nós achamos que os pais educam, os avós deseducam. E às vezes isso tem um fundamento. Desde que haja coerência nas regras principais, eu acho que não há problema nenhum em haver alguma diferença entre pais e avós. Acho que até estimula a inteligência das crianças, perceber que nos contextos se podem portar de uma maneira, noutros contextos se podem portar de outra, e acho que isso é muito bom. Acho que é para toda a gente usufruir uns dos outros, porque só assim é que a vida faz sentido. Muito bem, um aplauso enorme para os nossos doutores. Já sabe que os doutores estão sempre disponíveis para responder às vossas questões através do e-mail osdoutores@sic.pt. É o e-mail então onde pode enviar as suas perguntas. Para a semana estão de volta. Muito obrigado, gostamos muito de vocês. Um excelente fim de semana. Um aplauso para os doutores. E agora vou lhe dar um recadinho. Ritinha, até já. Ai, ainda vamos ao público. Não faz nada, Ai, não vou já.